Imaginem a antiga Judá. O reino enfrenta uma profunda crise espiritual. A idolatria corre desenfreada. A corrupção mancha todos os níveis da sociedade. O povo se afastou de Deus. A nação outrora orgulhosa está à beira do colapso. Neste tempo de crise, uma voz emerge. Um profeta chamado Sofonias se apresenta. Suas palavras são um aviso severo a uma nação rebelde, mas elas também oferecem um vislumbre de esperança. A mensagem de Sofonias é atemporal. Ela fala ao âmago da condição humana. Suas palavras nos desafiam a examinar nossas próprias vidas e a abraçar uma vida de retidão. A linhagem real de Sofonias não era coincidência. Ao colocar Sofonias dentro da corte real, Deus lhe concedeu uma perspectiva única sobre a decadência espiritual que havia infectado a elite de Judá. Ele testemunhou em primeira mão a hipocrisia daqueles que estavam no poder. As mesmas pessoas encarregadas de defender a justiça e a retidão haviam sucumbido à ganância e à idolatria. Esta proximidade com o poder apenas intensificou a angústia de Sofonias. Ele viu como os líderes exploravam os vulneráveis. A nobre linhagem de Sofonias servia como um lembrete constante da aliança que seus ancestrais haviam feito com Deus. Uma aliança que havia sido quebrada pela maldade da nação. No entanto, em meio ao desespero, a linhagem de Sofonias também oferecia um vislumbre de esperança. Poderia ele, como seu ancestral, inspirar um retorno a Deus? O peso de sua linhagem alimentou o fogo profético de Sofonias, um homem profundamente conectado com a história e a fé de seu povo. Ele não podia suportar assistir em silêncio enquanto sua nação caminhava em direção à destruição, sentindo cada passo como uma ferida em sua alma. As imagens e os sons da idolatria o enchiam de justa ira, uma raiva que queimava como um fogo sagrado dentro dele. Ele viu como a adoração de deuses estrangeiros havia corrompido os corações de seu povo, desviando-os do caminho da verdade. Os gritos dos oprimidos chegavam aos seus ouvidos, ecoando como um lamento incessante que ele não podia ignorar. O odor da injustiça impregnava as ruas de Jerusalém, um cheiro amargo que simbolizava a decadência moral da cidade. Sofonias sentia a dor de seu povo, uma dor que ele carregava em seu coração como um fardo pesado. Seu sofrimento era um lembrete constante de sua cegueira espiritual, uma cegueira que ele desejava curar com a luz da verdade. Ele sabia que o julgamento era inevitável, uma consequência das ações de seu povo. Deus é um Deus de justiça, e a justiça divina não pode ser evitada. No entanto, mesmo em seus anúncios de desgraça, Sofonias nunca perdeu de vista a misericórdia de Deus. Uma misericórdia que ele acreditava ser a última esperança de redenção. Ele ansiava para que seu povo se arrependesse, voltando-se para Deus com corações sinceros. Ele ansiava para que eles retornassem ao abraço amoroso de seu Criador, encontrando paz e perdão. Sua consciência, guiada pelo Espírito de Deus, exigia que ele falasse, proclamando a verdade com coragem e convicção. O dia do Senhor, um prenúncio de julgamento. Este era um dia que muitos temiam, mas poucos compreendiam completamente. A mensagem de Sofonias era direta e intransigente. Ele não suavizou suas palavras, pois sabia da gravidade do que estava por vir. Ele falou de um dia de acerto de contas vindouro, um dia em que a ira de Deus seria derramada sobre os ímpios. Não haveria escapatória para aqueles que persistissem em seus caminhos perversos. Este dia do Senhor, como ele o chamava, não era um dia de celebração, mas um dia de terror. Um dia que traria medo até aos corações mais corajosos. Era um dia em que os próprios fundamentos da terra tremeriam. As montanhas se moveriam e os mares rugiriam em resposta à ira divina. As palavras do profeta transbordavam com imagens de destruição. Ele descreveu cidades em ruínas e terras devastadas. Ele falou de trevas e escuridão, de angústia e desolação. Um tempo em que a esperança parecia perdida. O dia do Senhor não era uma ameaça distante, mas uma realidade iminente.
A urgência em suas palavras era palpável. Era um dia em que os orgulhosos e arrogantes seriam humilhados. Aqueles que se exaltavam seriam rebaixados. Quando aqueles que haviam depositado sua confiança na riqueza e no poder veriam seus ídolos desmoronar. Suas fortunas e status não os salvariam. No entanto, em meio aos anúncios de desgraça, havia um vislumbre de esperança. Uma promessa de redenção para aqueles que se arrependessem. Sofonias deixou claro que este julgamento não era arbitrário ou caprichoso, era justo e merecido. Era uma consequência direta do pecado de Judá. A corrupção e a injustiça haviam trazido este destino sobre eles. Deus, em sua infinita misericórdia, havia enviado profetas como Sofonias para avisar seu povo. Ele desejava que eles se voltassem para ele e fossem salvos. Idolatria e injustiça. As raízes da condenação. Sofonias reservou suas mais duras condenações para os pecados da idolatria e da injustiça. Ele viu uma ligação direta entre a adoração de falsos deuses e os males sociais que assolavam Judá. A idolatria, ele argumentava, não era meramente uma questão de crença religiosa equivocada. Era um câncer que corroía o próprio tecido da sociedade. Quando as pessoas se afastavam do único Deus verdadeiro, elas abraçavam uma visão distorcida da realidade. Elas começavam a valorizar o poder e as posses acima das pessoas. Elas se tornavam indiferentes ao sofrimento alheio. Sofonias se revoltou contra os oficiais corruptos que abusavam de seu poder. Ele condenou os mercadores que enganavam seus clientes. Ele denunciou os juízes que pervertiam a justiça para ganho pessoal. Sua mensagem era clara. A verdadeira adoração a Deus exigia mais do que rituais e sacrifícios vazios. Um vislumbre na escuridão. Sementes de esperança. Mesmo quando Sofonias pronunciava o julgamento sobre Judá, ele também oferecia um vislumbre de esperança. Ele falou de um remanescente, uns poucos fiéis que não haviam se curvado a Baal. Para este remanescente, Sofonias prometeu salvação. Ele falou de um dia em que Deus reuniria seu povo dos 4 cantos da terra. Um dia em que o som do choro seria substituído por gritos de alegria. A mensagem de Sofonias não era de completo desespero, era uma mensagem de esperança temperada pela realidade do julgamento. Ele lembrou a seus ouvintes que o amor de Deus por seu povo era inabalável. Mesmo em sua infidelidade, Deus ansiava por mostrar-lhes misericórdia. Seção 2. A promessa de renovação. Uma nova aliança. A mensagem de esperança de Sofonias ia além da mera sobrevivência. Ele falou de uma futura restauração, um tempo em que Deus estabeleceria uma nova aliança com seu povo. Esta nova aliança não seria como a antiga, escrita em tábuas de pedra. Seria escrita em seus corações. Deus removeria o coração de pedra e o substituiria por um coração de carne. Ele derramaria seu espírito sobre eles, capacitando-os a andar em seus caminhos. Nesta nova era, a retidão e a justiça prevaleceriam. A visão de futuro de Sofonias era uma fonte de imenso conforto para aqueles que ansiavam por um mundo melhor. Era um lembrete de que os propósitos de Deus para seu povo não eram frustrados por seus pecados. Ele ainda era capaz de tirar o bem do mal. Seção 1. Uma visão de restauração. Jerusalém se alegra. O olhar profético de Sofonias se estendia além da crise imediata. Ele viu um tempo em que o julgamento de Deus daria lugar a uma gloriosa restauração. As ruas outrora desertas de Jerusalém ecoariam com cânticos de alegria. O som de risos substituiria os gritos de desespero. A cidade, antes envolta em trevas, se aqueceria na luz radiante da presença de Deus. Sofonias pinta um quadro vívido deste futuro paraíso. Ele descreve uma cidade repleta de vida. Crianças brincam nas ruas, suas risadas ecoando pelos pátios. Fazendeiros retornam dos campos, seus braços carregados de colheitas abundantes. Os idosos se sentam pacificamente nos portões.
compartilhando histórias da fidelidade de Deus. Esta visão de restauração não se limitava a bênçãos materiais. Seção 2. O chamado à fidelidade, vivendo à luz da redenção. A visão de restauração de Sofonias não era uma garantia, mas um chamado à ação. Ele desafiou seus ouvintes a viverem de uma maneira digna de seu chamado, a preparar seus corações para o reino vindouro. Esta preparação exigia mais do que mera conformidade exterior. Exigia uma transformação radical do coração. Sofonias exortou o povo a se afastar de seus maus caminhos e abraçar uma vida de retidão e justiça. Ele os chamou à humildade, compaixão e fidelidade. Suas vidas deveriam refletir o caráter do Deus que eles afirmavam servir. Este chamado à fidelidade não era um fardo, mas um privilégio. Seção 1. Ecos de Sofonias. Justiça e humildade em um mundo moderno. Séculos se passaram desde que Sofonias transmitiu sua mensagem pela primeira vez. No entanto, suas palavras mantêm uma relevância impressionante, ressoando através das eras. Os mesmos pecados que infectaram a antiga Judá, idolatria, injustiça e apatia espiritual, continuam a assolar nosso mundo moderno, mostrando que a natureza humana pouco mudou. Vivemos em uma época de prosperidade sem precedentes, mas milhões ainda sofrem com a pobreza e a opressão, criando um contraste gritante entre riqueza e miséria. A ganância e o materialismo frequentemente ofuscam a compaixão e a empatia, levando-nos a esquecer os valores fundamentais de humanidade. O chamado de Sofonias por justiça ecoa pelos corredores do poder, desafiando-nos a confrontar as injustiças sistêmicas que perpetuam a desigualdade e a discriminação. Suas palavras são um lembrete severo de que a verdadeira adoração exige mais do que rituais vazios e cerimônias superficiais. Exige um compromisso em buscar justiça para os marginalizados e falar a verdade ao poder, mesmo quando é difícil. A mensagem de Sofonias não é de desespero, mas de esperança, incentivando-nos a construir um futuro mais justo e compassivo. Seção 2. Um chamado à ação. Abraçando o legado de Sofonias. Como então nós, como herdeiros do legado de Sofonias, respondemos à sua mensagem atemporal? Primeiro, devemos cultivar um espírito de humildade, reconhecendo nossa própria capacidade de egoísmo e ganância. Devemos resistir ao fascínio do materialismo e abraçar uma vida mais simples e orientada para um propósito. Segundo, devemos nos tornar defensores da justiça, denunciando a opressão e trabalhando para criar um mundo mais justo. Isso requer coragem, pois muitas vezes significa desafiar o status quo e confrontar verdades incômodas. Por fim, nunca devemos perder de vista a esperança que sustenta a mensagem de Sofonias, a promessa de uma futura restauração, um tempo em que o reino de justiça e paz de Deus prevalecerá. Seção 1. Um legado de esperança, um chamado à ação. A mensagem de Sofonias, embora transmitida há séculos, ressoa com um poder que transcende o tempo e o espaço. Suas palavras são um lembrete severo de que Deus é um Deus de justiça e misericórdia, um Deus que julga o pecado e oferece redenção. A jornada do profeta dos corredores do poder para o deserto profético serve como um exemplo atemporal. Mostra-nos que a verdadeira fé requer coragem. Exige que confrontemos a injustiça e falemos a verdade ao poder, mesmo quando for incômodo. Ao navegarmos pelas complexidades do nosso mundo moderno, levemos a mensagem de Sofonias em nossos corações. Sejamos agentes de transformação, trabalhando incansavelmente para construir um mundo onde a justiça e a retidão prevaleçam. Abracemos seu legado de esperança, sabendo que mesmo nos tempos mais sombrios, o amor de Deus permanece constante. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Junte-se a nós na jornada de espalhar esperança e justiça.